A caminhada para a plenitude em Cristo, uma reflexão sobre Pedro 1, verso 5, 20. Em sua segunda epístola, o apóstolo Pedro apresenta uma poderosa visão do crescimento espiritual e da vida de fé. No trecho de Pedro 1, verso 5, 20, ele nos exorta a uma vida de virtude e frutificação, onde a fé é apenas o início de um processo contínuo de amadurecimento espiritual. Além disso, Pedro nos oferece uma visão profunda sobre a natureza da profecia bíblica. A escada da maturidade espiritual, reflexões sobre Pedro 1, 5, 12. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro nos oferece um retrato vívido da caminhada cristã, uma jornada que começa com a fé e culmina no amor. No trecho de Pedro 1, 5, 12, ele nos apresenta uma lista de virtudes que devem ser cultivadas em nosso coração e caráter. Esses versículos falam não apenas de crescimento individual, mas da importância de uma vida cheia de frutos espirituais e da segurança de nossa salvação. Pedro nos convida a uma vida ativa e vigilante, que reflete a graça que nos foi dada. A mensagem de Pedro é clara. A fé é o ponto de partida, mas a vida cristã não pode se contentar apenas com esse primeiro passo. Ela exige desenvolvimento contínuo, um processo de acrescentar virtude após virtude, que nos transforma de maneira profunda e duradoura. Neste texto, Pedro não apenas nos chama a viver de maneira digna de nossa fé, mas também a sermos diligentes em garantir que nosso chamado e eleição sejam confirmados. A estrutura do crescimento espiritual. Pedro começa no versículo 5 dizendo: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade. Aqui ele descreve uma progressão de virtudes que se constroem umas sobre as outras, formando uma espécie de escada espiritual. Cada passo é interdependente, e o crescimento em uma área fortalece as demais. Essa escada de virtudes nos mostra que o cristão está em constante transformação. A vida em Cristo é dinâmica, sempre apontando para um progresso em direção a uma imagem mais clara de Jesus. Vejamos cada uma dessas virtudes e suas aplicações. 1. A fé é o alicerce. Sem ela não há como iniciar a jornada cristã. É por meio da fé que cremos em Deus e recebemos a salvação. No entanto, como Pedro nos alerta, a fé deve ser mais do que um simples assentimento intelectual. Ela deve ser viva, ativa e operante. Ela é a base sólida sobre a qual tudo mais será construído e deve ser nutrida com as virtudes que seguem. 2. Virtude. A fé precisa ser acompanhada de virtude, ou excelência moral. A fé genuína nos conduz a uma transformação ética e moral, onde buscamos viver de maneira íntegra. A virtude envolve coragem moral, uma disposição de fazer o que é certo, mesmo em face de desafios. Viver com virtude é refletir o caráter de Deus em nossas ações diárias, sendo exemplos de integridade, justiça e bondade. 3. Conhecimento. O conhecimento é o próximo passo. E Pedro não fala de um conhecimento intelectual apenas, mas de um conhecimento espiritual e prático da vontade de Deus. O crescimento no conhecimento implica em buscar intimidade com Deus através de sua palavra, compreender seus caminhos e discernir sua vontade para nossas vidas. Esse conhecimento nos guia em nossas decisões, nos dá sabedoria para lidar com as complexidades da vida e nos faz mais aptos a refletir o caráter de Cristo. Domínio próprio. O domínio próprio é o controle de nossos impulsos e desejos. É a capacidade de viver uma vida disciplinada, controlada pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Essa virtude é essencial para mantermos uma caminhada cristã saudável, onde nossas ações são guiadas por princípios divinos e não pelas emoções ou tentações momentâneas. O domínio próprio nos protege de cairmos em excessos e nos mantém focados naquilo que é mais importante, nossa relação com Deus. 5. Perseverança. A perseverança é a capacidade de continuar firme, mesmo diante das dificuldades. A vida cristã não é isenta de provações, mas Pedro nos lembra que é por meio da perseverança que nos tornamos mais fortes e mais maduros. Aqueles que permanecem fiéis em meio às adversidades mostram que sua fé é autêntica e profunda. Perseverar significa confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis, e manter o foco em sua promessa, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar.
Hammer 6. Piedade. A piedade é a devoção sincera a Deus. É um coração reverente, que ama e honra a Deus em todas as coisas. A piedade nos conduz a uma vida de oração, de busca constante pela presença de Deus e de um desejo profundo de agradá-lo. Viver com piedade é estar em sintonia com os desejos de Deus, colocando sua vontade acima de tudo. 7. A fraternidade é o amor pelos nossos irmãos em Cristo. Pedro nos chama a cultivar relacionamentos de amor, cuidado e apoio mútuo dentro da comunidade cristã. A fraternidade é um reflexo do amor de Deus por nós e é um testemunho ao mundo da unidade e do afeto entre os filhos de Deus. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual, mas fazemos parte de um corpo maior. 8. Amor. O amor é o clímax dessa escada espiritual. Todo o crescimento anterior nos conduz a essa virtude suprema, o amor, que é a essência do caráter de Deus. O amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma ação sacrificial, que busca o bem dos outros, mesmo à custa de nós mesmos. É o amor que nos faz mais parecidos com Cristo, e é por meio do amor que o mundo reconhece que somos seus discípulos. As aplicações para a vida cristã. 1. Crescimento contínuo. A exortação de Pedro é clara. O cristão nunca deve parar de crescer. Nossa vida espiritual deve ser marcada por um crescimento contínuo, uma busca constante por nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Isso requer intencionalidade e diligência, como Pedro nos lembra no versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. 2. Frutos espirituais. Pedro também ressalta que, ao cultivarmos essas virtudes, nossa vida será frutífera e eficaz. Versículo 8. Quando crescemos em virtude, nos tornamos mais úteis para o reino de Deus, mais capazes de cumprir o chamado que ele nos deu. Uma vida cheia de frutos espirituais é uma vida que impacta positivamente aqueles ao nosso redor e glorifica a Deus. Segurança da salvação. Outra aplicação importante está relacionada à segurança de nossa salvação. Pedro afirma que, se praticarmos essas coisas, nunca tropeçaremos e teremos uma entrada abundante no reino eterno. Versículos 10 e 11. Isso não significa que nossa salvação depende de nossas obras, mas que o crescimento espiritual é a evidência de que fomos chamados e eleitos por Deus. 4. Memória espiritual. No versículo 12, Pedro diz que sempre nos lembrará dessas coisas, mesmo que já as conheçamos. Isso nos ensina sobre a importância de não esquecer as verdades espirituais. Nossa tendência humana é esquecer, relaxar ou nos tornar complacentes, mas Pedro nos chama à vigilância, à prática contínua dessas virtudes. Conclusão 2. Pedro 1, 5 e 12 nos oferece uma visão clara do caminho da maturidade espiritual. É uma jornada que começa com a fé e avança em virtudes como a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Pedro nos convida a um crescimento contínuo, comprometido e diligente, onde nossa vida seja cada vez mais frutífera e eficaz para o reino de Deus. Que possamos abraçar esse chamado ao crescimento espiritual, empenhando-nos em cultivar essas virtudes e vivendo de maneira que glorifique a Deus e confirme nosso chamado. Dessa forma, teremos a certeza de uma vida cristã frutífera, impactante e com a segurança de que estamos no caminho certo, rumo ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amor, firmes na palavra, até que a plena luz de Cristo brilhe em nossos corações. E amor, firmes na palavra, até que a plena luz de Cristo brilhe em nossos corações. E amor, firmes na palavra, até que a plena luz de Cristo brilhe em nossos corações.